O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos lendo continuadamente o Evangelho de São Marcos, o qual nos ajuda nestas semanas do tempo comum. Como sabemos, eu já falei 1500 vezes e vou continuar falando até a gente assimilar. O Evangelho de São Marcos é um catecismo mais curto de todos os 4 evangelhos. E ele se destina a apresentar aos catecúmenos, ou seja, àqueles que se preparavam para o batismo, adultos naturalmente, porque no início da igreja se batizava adultos, porque era quem ouvia a pregação, quem entendia, quem aceitava. Bebê recém-nascido não tinha ainda esta capacidade, como não tem hoje, mas hoje tem a fé dos pais, a fé da família, a fé da comunidade, a fé da igreja, que já está solidificada. Àquela altura, eram as pessoas que ouviam a pregação dos apóstolos, dos seus sucessores, e por isso aprendiam nesse catecismo de São Marcos, o segundo evangelho, pois aprendiam o essencial, estava ali resumido a respeito da pessoa de Jesus, o Salvador. Portanto, os ditos, ou seja, as coisas que Jesus falou, e os feitos, ou seja, os gestos, os milagres, as atitudes de Jesus, vinham ali resumidos. Este trecho de hoje é muito importante neste sentido, de aprendermos, do catecúmeno aprender a respeito do mistério da salvação, implicando, pois, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor, para que pudesse acontecer a obra da salvação. E vem então explicitado neste trecho que nós conhecemos como a afirmação da divindade de Jesus, do seu messianismo, em Cesareia de Filipe. Estudando a história e a arqueologia, aprendemos que a cidade de Cesareia, esta de Filipe, porque tem uma outra, voltada para o mar Mediterrâneo, chamada Cesareia Marítima.
interessantíssima. Ainda hoje existem, pois, as ruínas desta cidade herodiana. Mas deixemos aqui. É mais para o norte da terra de Jesus, essa de hoje, Cesareia, que Filipe, um filho de Herodes, mandou construir para estar de bem com o imperador César Augusto. César, feminino de César, Cesarina ou Cesareia. Por isso, deu a esta cidade é no feminino, o nome de Cesareia de Filipe, para homenagear o imperador César Augusto e também para levar o nome dele, Filipe, Cesareia de Filipe. Pois bem, nesta cidade, Filipe mandou construir uma estátua do imperador colossal, num templo, e um templo onde então o imperador vinha cultuado como divindade, como era a ideia dos romanos. Pois bem, esse templo onde estava esta estátua de César Augusto era tão resplandecente, de mármores, de alabastros, que de noite, embora não tivesse luz elétrica naquele tempo, o templo resplandecia. Era uma glória este templo, dentro do qual se cultuava um ser humano, conquanto fosse o imperador de Roma, como Deus. Certo? Então, é indo para lá que Jesus põe na parede os seus discípulos e lhes pergunta: quem sou eu para vocês? Como se dissesse: olha, lá dentro daquele templo se cultua um homem como fosse Deus. O que significo para vocês? O que é que eu sou? O que vocês pensam de mim? Ou melhor dizendo, logo no começo, ele quer saber o que as pessoas dizem. As pessoas. Bom, uns dizem que tu és João Batista, que voltou dos mortos, outros que tu és Elias, aquele grande profeta da antiguidade, ou ainda um dos grandes profetas. Muito bem, essa é a pesquisa da rua. Agora eu quero saber o que vocês, que estão comigo já há 1 ano e meio, não é isso? O que é que vocês dizem de mim? E o Pedro toma a vez. O Pedro é o chefe do grupo dos 12. O Pedro é o príncipe, no sentido de ser o principal, o primeiro, o coordenador, diríamos hoje. Ele então se avança e diz: tu és o Messias, ou tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Sabe como é? Pedro é um tipo assim, impetuoso, né? Lembremos-nos quando vão prender Jesus, vão colocar a mão em cima do amigo dele, ele puxa, né, lá a espada e tchasco, arranca a orelha do empregado do centurião lá, coisa, né? Jesus ainda vai colar a orelha do Glauco, não é isso? Do soldado, que Pedro não queria deixar colocar a mão no amigo dele. Uma reação espontânea que qualquer pessoa leal teria em relação a quem estima. Pois é, Pedro é assim, entusiasta. E nesse momento ele responde: pois tu és o Messias. E Jesus começa a explicar para eles que ele não é aquele homem que está naquele templo luminoso, o imperador de Roma. Ele começa a dizer por onde passa o messianismo e a divindade dele. O Filho do Homem vai ser entregue
nas mãos dos homens, vai sofrer, nas mãos dos sacerdotes e dos doutores da lei, vai ser morto. E o Pedro não pode aceitar um rebaixamento desse para o mestre dele. E por isso é que então não recrimina Jesus ali na frente de todos, chama assim para o cantinho e ralha com Jesus. O que você está dizendo? Pare com isso. Não fica bem um mestre dizendo para os seus discípulos que ele vai ser aniquilado, rebaixado. E é então que Jesus coloca Pedro na verdade. Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Na verdade, Jesus não está desmerecendo Pedro, está exorcizando aquilo que em Pedro tem de materialidade, tem de vaidade, tem de excesso de humanidade, tornando-o incapaz de elevar os olhos e contemplar as coisas divinas. É por isso que Jesus usa estas palavras feias, fortes, não contra Pedro mesmo, que ele sabe ser seu amigo, mas contra esta ideia que ainda está na cabeça do discípulo principal depois de 1 ano e meio de convivência com ele. Meus irmãos e irmãs, nós também devemos buscar sempre compreender o mistério de Jesus Cristo. Ele é infinito. Nós jamais alcançaremos a profundidade do mistério de Deus, mas iremos aos poucos, através de uma iluminação, através da inspiração do Espírito Santo, poderemos ir compreendendo aos poucos o mistério de Jesus, que passa pela morte e pelo sofrimento para chegar à glória, para entendermos também o mistério da nossa própria existência. E nós, colados a Jesus Cristo no seu padecimento, colados estaremos também na sua glória. Um instante de silêncio.